Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para nós continuarmos com a nossa série sobre gestão dentro das propriedades com o auxílio do produtor rural, empresário Paulo Roberto Nicola, que está conosco direto de Santiago. Muito bom dia, doutor Paulo. Bom dia, meu amigo João. E bom dia, meus amigos e produtores rural. Muito bem. Nós estamos aqui gravando numa manhã fria, aqui em São Paulo, e lá está mais quente que aqui. Bom, mas isso que não importa. O que importa é o nosso tema, falando a todos os nossos ouvintes, nossos produtores rurais, que nós estamos na 8ª entrevista dessa série sobre orientações concernentes, visando a boa gestão dentro da propriedade com as experiências transmitidas pelo Paulo Roberto Nicola. Muito que bem. Hoje, no entanto, Paulo, nós vamos para a segunda entrevista voltada para investimentos. E o nosso título está dizendo assim: como medir, Paulo, os investimentos para evitar os exageros? Porque, segundo consta, nós temos que pensar nos investimentos, fazer os investimentos necessários, Mas como é que a gente sabe o que é exagero, Eu quero comprar aquela máquina, eu quero tomar aquela dívida. Eu estou precisando dessa dívida, eu preciso fazer esse investimento, eu quero crescer. Aí eu vou puxar o freio de mão? Hein, Paulo? Bom, João, é o seguinte, essa questão do investimento, inclusive, nossa segundo debate, segundo programa a respeito de investimentos, ele é bastante abrangente naquele meu primeiro livro. Eu falo muito sobre isso, E para falar em investimentos é importante, João, que se diga o seguinte, vamos fazer uma pequena reflexão, até para aqueles que, como é que tu diz sempre, aqueles que estão chegando, Quando se trata de investimento, está ligada muito à personalidade do empreendedor, E não tem como tu falar em investimento e esquecer de olhar um pouco a cultura que nós temos no empreendedor brasileiro, Então, vamos revisar duas coisinhas rapidamente aqui, No último programa eu falei que nós temos que separar bem o empreendedor do administrador, O empreendedor é aquele produtor que participa de todo o processo operacional, ele planta, ele vai lá e, eu falei na outra vez, vai levar a comida para os funcionários, ele abastece, ele ajuda a colher, ele se envolve com todo o processo produtivo da lavoura. Depois, aos poucos, ele vai participando mais, e agora é uma necessidade, é uma coisa necessária, porque agora, como nós vimos antes, ele tinha que dar lucro, tinha que dar produção, tinha que produzir grãos. Agora, ele tem que se transformar mais num administrador, E delegando mais poderes aos outros e participando mais do processo administrativo. E aí se faz necessário alguma evolução nesse campo. E agora, nesse momento, que o administrador começa a pensar em melhorar a lucratividade do seu negócio. Essa é a função do administrador, é ele pensar em investimentos. E nós vimos na primeira fase que o principal investimento que eu enxergo, e nós vamos ver que realmente é importante isso, é na estruturação financeira, que para isso se faz dar lucro e com o lucro se autofinancia junto com outros financiamentos, com juros agrícolas, juros que a produção suporta, E o principal investimento nós vimos que é a terra, pelo menos é a minha opinião pessoal, que é da onde vai vir o grão, da onde vai vir o faturamento. Isso é o primeiro passo que o administrador sugiro que dê uma olhada. Só fazendo um adendo, que o principal investimento é na própria terra e não comprar novas terras. Foi isso que nós falamos na edição passada. Acho que precisamos acentuar isso, Paulo? Isto. Até porque, João, eu deixei claro no outro programa e mostrei o que é tu comprar terra. Eu mostrei
procurei mostrar pelo menos, que hoje em dia comprar terra com o dinheiro da produção é uma das piores alternativas que existe, até porque isso aí não tem como. O exemplo está dado no passado. Tá? E, João, eu não tenho como começar a falar em investimento sem contar uma história. Bora lá, adoro história. Como é que tu diz? Senta e vamos escutar a história, João. Senta que lá vem a história. Tá bom, João. Então vamos lá. Eu vou te contar uma história interessante que mostra bem o que é investir e o que é gastar. Aconteceu com meu pai. Meu pai foi para o Rio de Janeiro fazer exame da ESA para sargento na época e veio de lá casado, bem novo. E chegou aqui no Brasil, aqui no estado, e um ano depois ele tinha juntado algum dinheiro. E ele estava quase comprando um Jeep. Aqueles Jeep 58, que tinha antigamente, 54, sei lá que ano era. E meu tio convidou para que ele entrasse em sociedade de uma olaria com aquele dinheiro. E o meu pai ficou com dois corações, ou compro o Jeep ou me associo à olaria. Aí o meu avô que resolveu a questão, meu avô desmasadão, deixa de ser burro. Te associa à olaria e com o lucro da olaria tu compra o Jeep. Foi o que meu pai fez. Ele não chegou a comprar o Jeep, mas ele construiu um prédio no centro da cidade e comprou ações, que hoje é ações do Grupo Nicola, que hoje nós faturamos em torno de R$500 milhão por ano com veículos. Né? Então, essa história eu gosto de contar, porque olha a diferença entre investimento e gastar. Se ele tivesse comprado o Jeep, ele teria gastado. Né? Então, ele optou pelo investimento. Tá? Então, o que eu quero contar com essa história? Né? Tu pode ter os dois, tudo depende da sequência que você vai adotar. Né? Então, quando é que eu posso investir e quando tenho que investir? Né? Então, os investimentos, primeiro que eu tenho que observar, quanto é que eu posso investir, tá, João? E eu só posso, aí vem aquela nossa história. Para mim fazer o investimento, eu tenho que observar o que foi dito aqui. Eu tenho que ter um bom domínio de quanto eu gasto e um bom domínio de quanto eu faturo. É a única maneira que eu tenho de saber quanto sobra, porque eu só posso investir aquilo que sobra. Tá? E a importância das anotações, porque agora, a partir daqui, como eu vou falar com administradores rurais, eu vou ter que pensar que ele já sabe calcular as suas receitas, baseado naquelas médias que nós conversamos, né? E ele tem uma boa noção de suas despesas, senão ele não vai conseguir ser administrador. Então, assim, né? a lição que fica, essa primeira lição é a lição fundamental. Anotar. Sim, isso, essa aí, agora ele já anotou, agora eu vou partir do princípio que ele é administrador. Não, então. Eu não... Mas deixa eu completar, anotou. Sim. E lança na planilha. Sim, todos os anos ele vai ter a receita dele em sacas de soja. Por enquanto é a maneira mais fácil de nós lidarmos. Tá? Ele sabe quanto ele gastou também em sacas de soja. Hoje nós vamos preencher mais 2 campos daquela nossa planilha, tá? Que é como dimensionar a despesa de manutenção de equipamento e como saber o que nós podemos gastar com equipamentos e maquinários. Tá. Então, primeiro é manutenção, é? Mas primeiro, antes de falar da manutenção, vamos falar de investimentos em maquinário, tá? O que eu posso investir em maquinário? Qual é o valor que eu posso investir em maquinário ou em qualquer outra situação? Tanto maquinário, investir na compra, não vou falar compra de campo, porque nós já vimos que não compra. Mas quanto eu posso usar daquele lucro bruto que eu tenho? Tá? E já foi falado aqui, se nos últimos 3 anos eu tive um lucro médio de 6.000 sacas de soja,
eu só posso investir nos próximos anos 6.000 sacas de soja por ano. Nós tivemos um programa inteiro falando sobre os cuidados que tem que ter com a seca. Nós temos que ter uma noção, e hoje eu estou falando com o administrador, e o administrador ele já sabe quanto é que fatura em sacas de soja, com grande precisão. Né? Não vou repetir porque tem 3, 4 programas que nós já falamos sobre isso. Tá? Então eu parto do princípio que o administrador já sabe quanto está sobrando para ele. Bom, tá? Tomara, né? Isso. E ele só pode investir, né, a média do que ele ganhou nos últimos 3 anos. Isso aí, ponto pacífico, não falo mais. Não, sim, mas só para lembrar quem está chegando agora, não é? Que nós temos na nossa home lá em cima, né? Olhe para cima, tem lá especiais, tem um ícone especiais. Está escrito lá, como lucrar sempre com a soja. O Daniel, que é o administrador do Notícias, preferiu dar esse título. Ele poderia ter colocado lá, séries especiais com Paulo Nicola. Não, ele botou o nome do livro, do Paulo Nicola, que é o segundo livro, Como lucrar sempre com a soja, para chamar a atenção. Então, assim, se você está querendo saber o que o Paulo Nicola disse nas anteriores, vá ali, todas as matérias estão à sua disposição no sistema On Demand, pelo streaming. Ó, que chique. Então, você vai lá e vê tudo e todas essas reportagens. Assim, e já antecipando, se você quiser ler os 2 livros do Paulo de grátis, é só também entrar no site do Paulo, que é o economiarural.com.br, que está lá em PDF para você baixar. Que beleza, né? Só falta o Paulo ir lá fazer negócio para você, né, Paulo? Vamos em frente. Tá bom. Então, João, agora já que eu estou falando com administrador, sim, tá? Tem uma coisa muito importante que é a primeira medida que um administrador deve tomar. Tá? É muito importante o que ele fatura. Isso ele já sabe. É muito importante que ele sabe quanto gasta. Mas nós temos que tocar num assunto importantíssimo, João. Nós temos que trabalhar, melhorar a receita, melhorar a despesa e cuidar muito do que eu chamo de barril furado. Barril furado. Tu sabes que não adianta tu colocar água dentro de um barril que já está furado. Não dá. Tu tem que tapar os furos primeiro. Tu tem que ver quais os gastos que tu tem inúteis dentro da tua propriedade. E eu entro nas propriedades, João, e me desespero. Muitas vezes, tá? Por exemplo, isso é comum, tradicional, e todos os produtores vão sentir o que eu vou falar agora. É comum, e isso quase aconteceu comigo. Tu comprares, por exemplo, um trator, porque aquele já não é mais adequado, e tu deixa para tirar o trator velho de dentro da propriedade dali a 2 meses e nunca mais ele sai da propriedade. É a pura verdade. Viraram 2 despesas. Se eu for comprar um equipamento e meus funcionários são testemunha, eu primeiro tiro aquele que eu vou trocar, depois entra um novo. Tá? Porque, João, eu sei, é experiência própria. Depois de permanecer na propriedade, tu não tem mais como tirar dentro. Porque aí um funcionário, mas como é que nós vamos fazer para ir lá no fundo do campo? Como é que eu vou fazer isso? Mas aí o fulano usa esse, eu estou precisando do outro. E pega amor, pelo bichinho. E agora eu quero chamar a atenção do administrador. É o seguinte, qual é o nosso foco, João? Lucro. O nosso foco é que nós temos um lucro bruto definido aqui naqueles 500 hectares em torno de 6.000 sacas de soja. Sim. Tá? Se tu tem um equipamento que tu não utilize dentro da tua propriedade, aquele equipamento tem um custo de manutenção normalmente acima, inclusive, daquele novo que tu comprou. Certo? E esse custo anual, ele vai ficar todos os anos dilapidando o teu lucro bruto. Ixi. Mas espera um pouquinho, deixa eu... Agora você me pegou de surpresa aqui. Mas se eu ficar com o equipamento novo e o equipamento usado,
O equipamento usado não vai ter função? Não, é que é o seguinte, por exemplo, tu compra um trator por causa que ele, para aumentar a potência dele que tu precisa, porque tu trocou a tua plantadeira e tu vai precisar de um trator maior. Bobeia, tu fica com a plantadeira e o trator velho na propriedade. Pois é. Então, tu vai ter dois equipamentos de fazer um trabalho que tu fazia com um. Tu vai ter dois custos de manutenção. A plantadeira ainda fica num canto lá tirada, se tu não vender, que normalmente essa tu vende. Mas o trator, se ficar ali, aquele custo de manutenção daquele trator que tu vivia sem ele, né, ele é pesado, ele é caro, ele pesa dentro da propriedade. E todos os anos ele vai comendo uma parte do teu lucro bruto. Se tu gastou 10 sacas de soja na manutenção daquele trator, é 10 sacas de soja a menos que tu tem no teu lucro bruto. Ixi. Aí, hein, isso daí seria um furinho no túnel, no seu barril aí? não é um furinho, esse é um furo bem razoável. É? A despesa de manutenção está crescendo violentamente em todas as propriedades. Tá? E eu, casualmente, esse ano, eu me assustei com as despesas de manutenção, me assustei mesmo. Né? Ele praticamente dobrou nos últimos 3 anos. Olha. Né? E aí eu juntei a minha equipe, fizemos um trabalho, uma varredura bastante grande. E o que nós observamos, João? Esses equipamentos novos que a gente vai trocando está vindo com muita tecnologia, né? Agora mesmo, para mexer numa pecinha lá ligada à internet, um processadorzinho lá que não funcionava, teve que vir um rapaz lá de Passo Fundo, 350 quilômetros para trocar aquela pecinha. Né? Nós temos que parar para pensar que a questão de 10 anos atrás, o próprio operador do trator, um alicate, um martelo e um pedaço de arame, ele resolvia muitos problemas. Claro, e chamava o MacGyver, né, para fazer isso, né? É, isso. Agora não tem, João. Agora a tecnologia é muito alta e uma regulagem de uma barra, por exemplo, do pulverizador, do twister, por exemplo, de agricultura de precisão, essa reprogramação. Vem um técnico lá de São Luís, 150 quilômetros. Aí vem outro lá de Santo Ângelo. Ficou caríssima a manutenção. E ela está evoluindo proporcionalmente à evolução da tecnologia. Não, assim, concordo com você, porque eu fico imaginando, você está contando o seu caso aí do oeste do Rio Grande do Sul, você está em Santiago, mas e os caras que estão lá perdidos, lá em cima, lá no Mato Grosso, no Mato Piba, a X mil quilômetros da manutenção? Esse está roubado. Então, nós temos que ter muito cuidado quando comprar o equipamento. Quem sofre muito com excesso de equipamento ou com equipamento acima do que tu precisa, um equipamento ocioso, como a gente diz, um equipamento que tu não use, um trator que tu compre com a potência acima daquela que tu precisa. Quando tu vai comprar um pulverizador, é comum, não, bota uma direção automática daquelas, como é que é? Ultra Z. Que bota os 60 km por hora, aquilo vai a 60 sozinho, não precisa tu, né? Um piloto automático. Sim. Né? Tudo isso aí vem incorporado, mas tu precisa disso, né? E nós temos que pensar em regiões do Brasil. Pera aí, vamos brigar um pouquinho. Calma aí. Vamos brigar um pouquinho. Você, no programa passado, você teceu loas, ó, estou gastando hoje, teceu loas na agricultura de precisão. Como é que você vai fazer agricultura de precisão sem esses equipamentos que você está mandando pau hoje? Não, parei. Eu estou falando de uma tecnologia que vem embutida nesse equipamento que tu pode precisar ou não. Tá? Por exemplo, piloto automático. Tá? Nas minhas propriedades não cabe piloto automático, porque as minhas propriedades são pequenas e são todas cheias de voltas e altos e baixos. Tu não tem como largar a direção. Terra dobrada. Ao contrário que tu pega lá no Mato Grosso, aquelas propriedades, lá no Mato Grosso, eu já comentei aqui, eu administrava uma propriedade com 27 mil hectares, e tu tem aqueles chapadão que pega 4, 5 mil hectares para cima de Primavera do Leste, lá, entre Primavera do Leste, acima de Rondonópolis, Primavera do Leste, lá que nós tínhamos a propriedade. Então, aí lá é uma situação que tu pode ter um piloto automático,
Mas se tu colocares um piloto automático aqui e inventar de tentar usar aqui na minha propriedade, tu está botando dinheiro fora e é mais um acessório caro que tu tem ali dentro. Tá, mas vamos pegar a segunda situação, então. Tá, vamos, calma. Tô calmo, Ok, João. ok. Eu defini que eu preciso daquele computador, daquele aparelho, daquele equipamento, Sim. daquele assim, blá, blá, porque ele está dentro do meu tamanho. Tá. Não está ocioso. Agora, Tá. como é que eu calculo que ele não vai ficar ocioso, hein? Como é que é isso? Tá. Nós já chegamos lá, tá? Quando tu fores comprar um equipamento, João, e aqui nós temos que ter um cuidado muito grande sobre a questão de orientação, tá? É comum nós, produtores, sermos orientados pelo vendedor. Tu já tiveste certamente na Expo Inter aqui em Porto Alegre. Muitas vezes. Tá? Eu não compro e não aconselho comprarem equipamento na Expo Inter. Eu tenho que comprar. Não, a feira da Expo Inter vende bebida. Tem aquela outra feira aqui que é para negócios e ninguém vende bebida. Eu canso de ver chegarem nas feiras emocionados, depois de umas doses de uísque, depois de noite, e assinar um pedido sem a orientação devida de um técnico. Se eu estou precisando de maquinário, eu vou lá comprar o maquinário, eu sugiro já sair sabendo que maquinário vai comprar. Nunca, o administrador jamais deve comprar um maquinário sem uma assessoria de um técnico para dimensionar o equipamento para ele, né? Não que o técnico de uma empresa não tenha condições de dimensionar, tá? Se eu for comprar um trator com uma plantadeira, eu vou chegar para o técnico e dizer, olha, eu preciso de um trator com tanta capacidade para puxar essa plantadeira, né? Mas quem é que vai dizer se ele precisa daquele tamanho de plantadeira e daquele tamanho de trator? O agrônomo. Não é o agrônomo que Sim. dá assistência, tá? Se eu puxar o assunto do agrônomo, tu anota aí, porque está havendo uma mudança muito grande no mercado que vai assim, ó, vai melhorar o mercado dos agrônomos sensivelmente. Finalmente o agrônomo vai achar o campo dele para trabalhar como agrônomo. Olha. Eu sou engenheiro civil, sou técnico, e o agrônomo até hoje, ele teve um campo de trabalho muito limitado. Nós estamos entrando numa outra era, graças às exigências do banco, tá? Os agrônomos vão participar intensamente dentro das propriedades, e fazendo um paralelo, eu gosto de médico, né? Como tinha o médico de família. Não, é sério, João. Sim. O agrônomo agora, os bancos, em função desses novos financiamentos e em função da inadimplência, os bancos tiveram uma sacada inteligente. Sabe o que os bancos estão fazendo? Eles estão responsabilizando o agrônomo pelo cadastro do cliente, pelo cadastro do produtor rural. Então, o banco, para financiar um produtor rural, quem vai fazer toda a documentação, quem vai se responsabilizar pelo produtor rural perante o banco é o agrônomo. O agrônomo vai ter que ir para dentro da propriedade, conversar com o produtor, olhar o faturamento dele, olhar as despesas dele, dimensionar aquele financiamento, se realmente ele pode ou não tirar, e o banco achou um jeito de cobrar isso do agrônomo. Então, o agrônomo o produtor rural vai ser obrigado a ter um agrônomo de família, né? E esse agrônomo de família já vai estar pago, porque se quer o financiamento, o agrônomo já está embutido no pacote. Tá? Vamos chamar ele de agrônomo QI? Certo, porque o agrônomo até hoje... Agrônomo QI, deixa eu explicar. Agrônomo QI é aquele que indica. Agrônomo QI. Vai ser a função dele, não é isso? Tá certo, irmão? Agrônomo de família. E agora tu imagina a responsabilidade de um agrônomo chegar na propriedade de um produtor e dizer para ele, olha, o senhor precisa mudar o seu sistema de trabalho. O senhor vai precisar botar uma irrigação.
para melhorar o seu faturamento e o seu lucro. Agora o agrônomo vai ser responsável, porque se o projeto der errado, adivinha quem é o responsável? Ele, ué, agrônomo. Vai perder a licença, o crédito, se não acabar preso, né? Tá. O que acontecia até ontem? Olha só. O técnico vai até a propriedade e diz assim, meu amigo, coloca uma irrigação, vou usar o exemplo de irrigação, tá? E faz um projeto para ele, certo? E encaminha para o banco. O banco avalia aquele projeto, um técnico agrônomo assina, vai lá para o BNDES, um técnico, todo mundo assina que o produtor tem capacidade, tem condição, tem conhecimento técnico, tem situação financeira estável, tem pessoa capacitada a tocar aquilo e o agrônomo assina como responsável técnico que aquilo vai dar certo. E faz um cronograma físico-financeiro, né? Físico é o período que ele precisa para ter retorno de capital e financeiro, o agrônomo assina um documento que isso vai custar tanto para ele. O que é um responsável técnico, João? Pois é o cara que... É o técnico responsável pelo que o proprietário está fazendo. E ele não era cobrado até então. Porque se tudo aquilo der errado, não conseguiu pagar, não conseguiu a produção que se esperava, como é que a melhor frase que eu disse até hoje, a melhor frase que eu escrevi até hoje, não podemos esquecer que o pagamento de projetos de alta produtividade são oriundos da alta produtividade que se espera desses projetos. Tá? E tudo que a vendedor e agrônomo assinavam que é viável, mas aí o agrônomo vira as costas e vai embora. O banco tem as garantias, já executou. A empresa já recebeu. O vendedor já pegou a comissão. Fica o produtor agarrado no pincel. Agora não. Agora o responsável técnico vai ser o técnico responsável pelo produtor perante o banco. Então, quando tu colocar a tua assinatura, tu está dizendo, esse produtor tem capacidade de fazer isso. Muda, João. Nossa, vai mudar. Não, eu estou aqui marcando que, para mim, acho que é o mundo perfeito, né? Porque... Não, na engenharia é assim, João. Na engenharia civil é assim. A Caixa Federal responsabiliza nós, engenheiro civil, pela qualidade da obra e pelas informações de prestação do nosso cliente. A ponto de, se o nosso cliente não pagar o INSS, quem tem a obrigação de pagar o INSS da obra é o engenheiro. Se a obra deu qualquer problema na obra, a responsabilidade é do engenheiro civil. E a Caixa bota uma pressão tão grande em cima do engenheiro que, se o engenheiro não cumprir as suas determinações, é cortado do cadastro da Caixa. Se o engenheiro agrônomo não cumprir as determinações do banco, ele é cortado do cadastro do banco. Então, o agrônomo, e não é Devalde que nós temos uma bateria de agrônomos nos acompanhando nessa caminhada, é porque se ele não souber dimensionar, não souber olhar o faturamento do cliente, não souber ver qual a realidade do custo do produtor, o que ele vai informar para o banco que sobra para aquele produtor? Mas assim, ó, Paulo, ok, você está até evitando de falar a palavra mais dura, mas assim, beleza, né? O agrônomo vai ser o agrônomo QI, o agrônomo da família, tecnicamente um responsável técnico, que beleza, que bacana. A gente está evitando dizer que o agrônomo vai deixar de ser o vendedor de veneno, né? Para ser responsável técnico. Não, o que eu disse aquela hora, João? Está aumentando o mercado de trabalho do agrônomo. Porque qual é o grande mercado do agrônomo até hoje? Tá? Que, inclusive, quando eu fiz engenharia, eu pensei na agronomia e resolvi para engenharia civil. O agrônomo, ele praticamente não tinha, porque produtor nenhum contratava agrônomo para cuidar das suas lavouras. Olha, era raro há 10 anos atrás, um produtor rural chamar um agrônomo para dar assistência na sua lavoura. Né? Aí os agrônomos conseguiram um mercado de trabalho monstruoso e fundamental,
porque tinha as grandes empresas, eu cheguei a escrever uma matéria há muitos anos atrás, da dificuldade. Tinha as empresas com a capacidade de tecnologia muito grande e o produtor desinformado. E o agrônomo que transferiu das empresas para o produtor o conhecimento da tecnologia. E nesse meio tempo, as grandes empresas pegaram agrônomos recém-formados e transformaram em ótimos vendedores. Pois é. Teve um problema, porque fazem uma lavagem cerebral no agrônomo, ele trabalha só para aquela empresa e realmente ele acredita naquela empresa, porque a empresa dá 500 cursos e mostra que aquele produto é único, está saindo da faculdade, pouca experiência, não conhece outra lá da moeda e sai vendendo aquilo de qualquer jeito. Tá? Agora, mas só que quando eu sempre critiquei no meu livro primeiro, eu critico muito essa situação do agrônomo, porque o agrônomo ele entra na propriedade, ele é vendedor, ele tem que deixar a camisa de agrônomo lá na porteira. O produtor enxerga ele como agrônomo e ele se sente dando orientação técnica para o produtor, mas ele não está dando orientação técnica para o produtor, ele está vendendo para o produtor. Por isso que eu falei, agora tem que pegar assessoria de um agrônomo independente acostumado a trabalhar dando assistência ao produtor. Que aí o agrônomo vai estudar, tá, João? Mas vamos parar de falar no agrônomo, vamos voltar. Não, perfeito. Eu gostei demais do seu depoimento. Tenho certeza que os amigos agrônomos que nos assistem, que são muitos, você já falou, vão adorar o que você disse, porque você está valorizando a função e, ao mesmo tempo, dando responsabilidade a eles. Porém, só para passar a régua, porque nós temos que voltar, como medir o investimento. Então, o agrônomo que vai medir esse investimento, se você não está exagerando, ou até mesmo se não está faltando, né, Paulo? Vamos pegar sempre João, os dois lados. O meu agrônomo, para fazer o meu projeto que eu vou financiar esse ano, tu precisa ver a quantia de dados que ele teve que fornecer para a Sicredi, que está fazendo o meu financiamento. Eu estou em contato direto com ele, João. Ele trabalha só para mim. E ele está impressionado com o nível de exigências. E ele que me contou isso. Olha. Tá? É coisa de agora. E os agrônomos sabem que eu vou estar fazendo. Então, assim, a resposta está dada. Qual é o tamanho do meu investimento? O meu amigo agrônomo que é que vai me auxiliar. É isso? Não é bem por aí. Por enquanto é ele que vai auxiliar, mas por enquanto quem vai dizer sou eu. Até porque, muito boa essa resposta, porque assim, você estava tirando os dois doces do produtor. Você tirou um, né? Como vender, né? Aí você falou, não, ó, faça a média, no fundo, assim, o pensamento do produtor, você, não, a comercialização é minha, e aí que ele estava quebrando a cara. Aí você alertou. Agora, peraí, calma aí. A comercialização é minha. Você, presta bem atenção. Tá. Aí agora estamos entrando nas despesas. Eu não posso nem comprar. Você está tirando até esse doce do produtor? Não, nós vamos seguir no meu raciocínio. Eu escrevi um livro sobre administração de cabo a rabo. Eu vou dar dentro da minha linha de raciocínio, não vamos sair daí. Tá? Mas eu quero lembrar mais uma coisinha, o administrador, o nosso empreendedor que virou ou está virando administrador. Tá? Eu vou dizer uma coisa importantíssima que eu digo em todas as empresas, que eu digo em todos os lugares que eu vou, tá? E é de conhecimento de todo profissional com bom nível técnico. João, não existe uma grande solução para te resolver todos os problemas. O que existe são diversas pequenas atitudes e decisões que tu resolve um problema de qualquer tamanho, tá? Porque numa atividade, tu tem o problema aparece quando tu não tem dinheiro, tá? Aí o problema aparece e descamba. Mas o que levou a isso são dezenas de pequenas coisas que tu fizestes errado e que a soma de tudo aquilo te levou a um grau de dificuldade financeira muito grande, João. Então, o que eu quero dizer? Que se tu tomar dezenas de pequenas medidas, de pequenas precaução, tu terás uma solução ótima a longo prazo.
Não existe solução mágica, né? Então, o que o administrador tem que fazer? Ele tem que observar a propriedade desde o início. O que eu tenho sobrando na minha propriedade? Tá? Ele tem que fazer uma varredura dentro da propriedade. Por que isso é importante, João? E eu vou tornar a dizer. Tu tem que ser muito profissional para chegar numa propriedade e mandar embora aquele empregado que está lá há 25 anos e já não produz nem a metade do que deveria. Não, aí tem que ser profissional E o mesmo. teu pai... Nós estamos falando do nosso administrador. Se tu parares para pensar, João, que tu tens uma empresa e que tem funcionários dependendo dela, que a tua família depende dela, tu tem uma alternativa. Se tu colocou a camisa de administrador, a primeira regra, tu tem que enxergar os problemas que tu tem. Se não enxergar os problemas que tens dentro da tua atividade, se tu virar as costas, se tu fechar os olhos, muda de profissão. Porque a primeira coisa do administrador é fazer uma mesa redonda com todo mundo e botar com tudo que tem de errado em cima da mesa. Mas é uma gritaria isso, hein? É aquela reunião da gritaria. Não, João, é uma coisa bem profissional, né, João? No fundo, João, eu sempre enxerguei que o proprietário, o produtor, ele sabe o que tem que fazer. No fundo, ele sabe, tá? E se ele pegar as pessoas capacitadas que estão com ele ali, as pessoas vão chegar a uma conclusão, só que aí tem atitude, tem que tomar atitude. Aquele trator eu troquei por esse e aquele ficou. Tem que ter atitude, tira aquele trator e deixa na oficina mecânica lá uns 3 meses e tenta viver sem ele. Vai conseguir. Aí bota a venda, né? A mesma coisa em relação a funcionário. Eu falei trator, tu tem que fazer uma revisão em todo o maquinário, tem que repensar maquinário, eu vou administrar a minha propriedade, eu tenho que tapar os furos do barril antes de começar a melhorar lá na frente. Muito bom, hein, Paulo? Muito legal isso. Acho que realmente, porque são coisas simples que você está falando, mas acho que os produtores devem estar muito felizes de ouvir essas coisas, porque tem muita gente concordando. Claro que tem os que discordam, né, Paulo? Fazer o quê, né? Sim, tudo isso que eu estou te falando, João, está escrito no meu primeiro livro. A lógica da economia rural. Porque nós não estamos falando de lógica, João. Estamos. Que nós temos que tomar várias medidas, economizar 10 aqui, 20 lá, 50 lá, a soma disso aí que vai manter o meu lucro bruto inteiro. Assim como eu me descuidar de várias coisinhas, a soma dessas várias coisinhas vai dilapidar meu lucro bruto. Isso é ser administrador. Então, nós estamos aprendendo hoje que você tem que mensurar, medir os investimentos em maquinário para não exagerar. E quem pode te auxiliar no tamanho desse exagero é o seu agrônomo, que passa a ser o agrônomo QI, né? O agrônomo da família. Isso. E olhar com muita atenção na tal da manutenção. Mas agora, daqui para frente, João, os últimos 2 programas, que eu não sei se falta 2, 3 ou 4, nós vamos bater no produtor, no administrador. Nós vamos falar de várias coisas a respeito, porque ele tem que ter um pouco de lógica no fazer as coisas. Por exemplo, ó, João, eu canso de entrar na propriedade e isso, olha, vamos dizer assim, ó, aqui é um número grande de propriedades onde o cara tem dificuldades de comprar o adubo, com crédito para comprar o adubo, ele tem dificuldade no dia a dia dele na safra, e ele planta, nós estamos falando de 500 hectares, até 500 hectares, 600 hectares, pequenos e médios produtores. Então, veja bem, ó, eu não consigo investir na terra para aumentar a produção de grão. E eu vou direto ao galpão e normalmente encontro uma colheitadeira lá no galpão. Tinindo. A última maravilha. Tá. Tu te lembra da história do Jeep? Sim. Sim. Eu não tenho que primeiro ter o que colher para depois comprar a colheitadeira? Sim.
Se eu comprar a colheitadeira primeiro, não vai me faltar dinheiro para a lavoura? É a lógica do empresário rural, tá certinho. Então, o que eu quero dizer, ó, João? A colheitadeira é necessária, ninguém vai deixar de ter uma colheitadeira para colher. Não estou dizendo para não comprar a colheitadeira. Óbvio. Eu estou dizendo para avaliar o momento de comprar a colheitadeira. João, eu cheguei a plantar... avaliar o tamanho. Eu plantava 700 hectares e não tinha colheitadeira, João. Com que eu fui comprar a colheitadeira e não comprei. Depois, lá adiante, eu vou explicar como é que eu faço com a colheitadeira. Mas eu, com 770 hectares de lavoura, João, cansava de chegar vendedor de colheitadeira na minha frente. E eu sempre tive interesse de, se é viável, comprar. Tá? E eu digo que a colheitadeira, João, ele não é necessária. Ela não pode dar custo para o proprietário. Nós vamos ver isso agora. Tá? Hoje nós vamos falar sobre isso. Ela tem que ser um investimento, porque se ela não se pagar, tu tem que terceirizar. Ô Paulo, infelizmente, eu vou te ter que dar uma má notícia. Você só tem 3 minutos. Então, nós vamos deixar esse assunto para a próxima. Perfeito, meu amigo. Eu estava acelerando para ver se eu conseguia encerrar em 2, 3 programas a mais. Vai acabar amanhã? Não, calma. Então, vamos fazer uma revisão. Certo, João. Aprendemos hoje... Se é para falar correndo, como é que eu disse na última vez? Vamos aos poucos e o que nós falarmos tem que ficar bem fixado, porque todo esse espaço são importantíssimos, João. Aprendemos hoje, no quesito investimentos, tomar cuidado com os furos do barril furado, que pode ser o tamanho, a dimensão exagerada que você dá nos investimentos nos maquinários, e para isso você precisa contar com o agrônomo QI, e, atenção, com as manutenções, né, quase que impossíveis. Né? Aquela que você fazia no estilo MacGyver, agora tem que ser lá no satélite. Tem que ser bem dimensionado isso aí, tem que ser bem pensado no comprar o maquinário, pensar na manutenção que virá junto. Daí a importância de um profissional que dimensione isso. Só ficaram 2 dúvidas. Na próxima nós vamos bater nos nossos produtores? Nós vamos continuar orientando os produtores, porque nós temos, como eu falei naquele meu primeiro livro, eu tenho 300 e poucas dicas para dar para o administrador. Agora não temos mais com... Tá? E tem que ficar registrado, ó, João, que faz parte do que nós dialogamos hoje, que tu tem um momento para comprar determinado equipamento. Tu não pode botar, aqui no Sul a gente diz botar carroça na frente dos bois. Concordo. Tá? Então, tu vai ter que ter a tua colheitadeira na hora de colher, mas tu pode comprar ou pode terceirizar. E essa diferença, que é a diferença de gastar para investir. Se tu tiver uma área, que nós vamos ver na próximo programa, tu identificar que ela paga os teus custos, tu está investindo, ela deixa de ser gasto. E nós, administradores, temos que fazer com que todos os investimentos nos deem retorno. E é aí que nós vamos parar hoje. Não, mas faltou uma história ainda. Você não fechou a história do líder, do Adão Nicola? Não, eu falei sim, o meu pai comprou a olaria, comprou as ações de olaria, e com o lucro da olaria, ele construiu o prédio e comprou ações do que hoje é o Grupo Nicola. Beleza. O nosso grupo hoje, veículos, até véspera da pandemia, nós já estávamos faturando em torno de 500 milhões ano. Tá? Então... olha a decisão que o meu avô foi o meu pai tomar lá em 1950 e qualquer coisinha. Então, essa história não tem como esquecer, João. Não, meu pai contava essa história todos os anos. Não, seu Adão é o cara, mas e o Jeep? Agora você compra quantos Jeep você quiser. Essas decisões, veja, João, as pequenas decisões é que o reflexo delas lá na frente podem nos beneficiar para cima ou para baixo. Grande Paulo Roberto Nicola, o filho do seu Adão. Muito bem, Paulinho. Paulo, para os íntimos, né? Paulo, olha, eu estou realmente muito feliz com essa ideia nossa de conversarmos aos finais de semana, aos sábados, por exemplo, e passar essa conversa para frente. Não é uma entrevista, é um depoimento, é uma conversa muito gostosa. Tenho certeza que os produtores brasileiros estão ganhando e muito com isso. Estão gostando e ganhando.
João, eu faço isso justamente para trazer gratuitamente esse conhecimento. Tu tem tempo para me explicar por que conhecimento tem que ser transferido? Isso daí é conversa. Espera aí que a dona Vera está me chamando, viu? Acabou o tempo. Espera um pouquinho. Só um instantinho, dona Vera. Pena que eu estou fechando aqui com o seu Paulo. Só um instantinho. Um minutinho só. Pip. Ó, mal criado. Conta essa história na próxima. Não. Enfim, essa história é do Sócrates. Ele brigava com os professores da época, que tinha outro nome, porque ele não aceitava que o professor cobrasse pelos ensinamentos. Isso é uma história muito importante, mas o Platão criou depois, né? O Aristóteles criou o Liceu e o Platão antes fez a academia. Graças a Deus, né? Graças a esses caras fantásticos que a gente pode dizer hoje com a boca cheia, né, Paulo? O conhecimento liberta e viva o Brasil. O conhecimento tem que ser transferido para frente, João, e é o que eu estou fazendo aqui. Maravilha. E continuo contando com a ajuda do produtor para essa interação. E agora também, João, tenho certeza, a nossa turma de agrônomos está aumentando muito, porque eles terão que ter conhecimento de administração rural. Tá. Paulo, repita comigo, conhecimento liberta. Conhecimento e liberta mesmo. E liberta mesmo. Liberta. E nós vamos em frente. Paulo Roberto, até a próxima. Até semana que vem. Até a próxima, produtores e João. Abraço, bom fim de semana. E viva o Brasil. Muito que bem. Com muito prazer, enfim, com muita honra, nós estamos levando essa série para ajudar os produtores a administrar corretamente a gestão financeira e também a gestão de produção e de compra de equipamentos, como nós vimos hoje. Então, continue conosco, absorvam esses ensinamentos, contestem, né? Mas, por favor, interajam conosco, mande perguntas, acessem os livros do Paulo Nicola de graça no seu site, ou economiarural.com.br, e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Continue com notícias agrícolas e vamos em frente.